Ó, rapaz, rapaga. Pessoal, e vamos lá então para mais um dia de análises aqui com vocês. E hoje que o mercado fez uma possível bull trap. Será que foi bull trap? Será que foi bear trap? O que foi? Foi um padrão em V de topo? Que loucura que foi essa que o mercado fez? A gente vai analisar de acordo com o gráfico o que isso pode implicar. E também vamos aí analisar um pouquinho aí do calendário econômico, como foi, como deve ser. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Vai! Amigo, antes de qualquer coisa, peço por favor que você se inscreva no canal. Primeiro, dá o like, né? Claro, dá o like. Se inscreva no canal se está inscrito, verifique a inscrição, ative o sininho das notificações. Também siga a gente no grupo free aqui embaixo, tem grupo VIP, tudo aqui embaixo, tem vários links aqui embaixo. Clica, segue em todos, porque você vai ter acesso a muitas informações que podem te ajudar nesse mercado maluco, inclusive para entender um pouco o que está acontecendo aí, tá? E análises a gente tem aqui nos vídeos. E outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também uma mudança aqui no canal que eu estou pretendendo fazer, que eu andei vendo que, de fato, os shorts estão dando cada vez mais resultados. Quando eu digo shorts, não estou falando daquela operação vendida, tá? Estou falando operação rápida aqui no YouTube, que eu gravo um vídeo de 1 minuto com a tela do celular de pé e boa, tá dando um número interessante de visualizações e pouco trabalho para mim. Deixa eu só dar um up aqui no áudio, porque eu tô falando meio baixo. Pronto. Então é o seguinte, cara, eu tô vendo que os shorts eles andam fazendo mais diferenças realmente pra gente que é criador de conteúdo. Cara, não adianta a gente ir contra o sistema, tá bom? Se o YouTube tá incentivando esse tipo de coisa e tá dando preferência para esse tipo de coisa e tá entregando mais esse tipo de conteúdo, a gente vai ter que simplesmente seguir as diretrizes do YouTube. Dança conforme a música, tá bom? O chefe toca a música e o funcionário que é ajuizado, ele dança conforme a música. O YouTube manda na gente, a gente é simplesmente o empregado do YouTube, então a gente vem aqui e tem que se sujeitar ao que o YouTube determina, por assim dizer. Ele não impõe, mas ele meio que exclui se você não seguir esse parâmetro, tá bom? Então o que eu tô pensando? Essas análises que eu faço da macroeconomia com base no calendário econômico, eu tô pensando em trazer via shorts para vocês. Então todo domingo à noite ou segunda pela manhã eu venho aqui, gravo um short rapidão de 1 minuto explicando todos os índices que a gente vai ter aí, todos os informativos que nós teremos que pode afetar o mercado ao longo da semana. Aí, durante segunda a sexta, eu venho durante o dia, qualquer hora do dia, da tarde, principalmente da tarde, venho aqui e gravo um vídeo bem rapidinho de 1 minuto mostrando como é que está o mercado, como ele reagiu a determinada notícia e tudo mais. E depois, se eu achar que vale a pena ou não, eu venho à noite e gravo um vídeo como esse daqui, tá, que eu estou fazendo agora. Mais vídeos como esse serão cada vez menos comuns aqui. Pelo menos é o teste que eu vou fazer. Claro que semana que vem eu posso mudar. E eu sou mestre nisso, em falar que eu vou fazer determinada coisa, depois eu vou e faço outra. Eu sou especialista nisso. Só que, cara, vamos tentar ir fazer dessa forma, porque pra mim toma menos do meu tempo, cara. E eu acabo conseguindo focar mais em outras coisas, de repente focar mais no grupo VIP, de repente focar mais em outras coisas também que eu preciso focar. E querendo ou não, vim aqui todo dia gravar vídeo e depois edita e depois faz o escambau e espera subir e cada vez mais o YouTube demora para processar esses vídeos aqui, às vezes dá erro no processamento, tem que pegar editar de novo, mandar o vídeo no outro formato, putz, cara, é complicado. Então, a tendência é que a gente vai diminuindo um pouco esses vídeos. Eu vou dar mais prioridades para quê? Para shorts e para as lives de quarta. Live de quarta vai rolar normalmente, então se você quer saber minha opinião sobre diversos assuntos, você esteja aqui na live de quarta. Fechou? Então é isso, falei bastante. Mas é isso aí, vamos combinar assim por enquanto. Pode ser que mude daqui a pouco. Pode ser que amanhã eu já mude de ideia. Acontece, tá? Você tem que conviver comigo dessa forma. Quem convive comigo é assim, cara. Cada dia é uma emoção diferente. Então vamos que vamos, galera. Já falei hoje, né, no short de hoje, mas eu vou explicar para você o que acontece aqui durante a semana. Então, ó, hoje de manhã tivemos núcleo de pedidos de bens duráveis e vendas pendentes de moradias.
Isso daí é o tipo de coisa que normalmente, se vem positivo, era para mandar o mercado para baixo. Por quê? Porque é positivo para o dólar, para o Dixie. Isso daí incentiva as pessoas a ficarem mais dolarizadas, a investirem menos no mercado acionário. Muito estranhamente, veio aqui 8 vezes acima do esperado e deu um pump no S&P. Eu não entendi por quê. Primeiramente, porque é uma coisa que incentiva as pessoas a ficarem dolarizadas, mas não tanto assim. O índice desse daqui, cara, uma informação disso daqui, não é tão relevante, por exemplo, quanto a confiança do consumidor que a gente vai ter amanhã. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que o Fed, o Federal Reserve, está tentando combater a inflação, falhando gradativamente, como todo keynesiano falha, né? Mas está tentando combater a inflação e, se os consumidores estão confiantes no mercado, a tendência é que eles consumam cada vez mais. A inflação continua subindo. Então, sinal que o Fed vai ter que ter uma postura mais hawkish. E o Fed, postura mais hawkish, a gente sabe que a taxa de juros aumenta. Com isso torna mais difícil, por exemplo, as empresas fazerem empréstimos bancários. Não compensa, acaba não compensando, as empresas deixam de crescer e o mercado vai derretendo. Então, assim, complicado, né? Complicado. Mas eu tô vendo que cada vez mais o mercado anda pregando peças no pessoal. Então, às vezes, ele vem com um dado que é negativo, mas ele dá um pump, que parece que um bando de baleia maluca que quer fazer aí um long squeeze ou coisa do tipo, short squeeze no caso, né? Desculpa, short squeeze. E, cara, muda totalmente a mão, né? Então, tá difícil a gente realmente operar com isso, tá? Por isso que eu falo, presta atenção primeiramente no gráfico, depois em indicadores técnicos, depois em análise de sentimento, e aí você vê as informações, notícias, índices que são revelados ou não, até porque muitos desses índices que são revelados, muitas pessoas têm informações privilegiadas. Por exemplo, você acha que a galera não sabe, os George Soros da vida, não sabe, por exemplo, como que vai ser a confiança do consumidor amanhã? Não tem uma mosquinha buzinando para ele assim, ó, viu? Vai ser um pouquinho acima do esperado, tá? Então vai cair o mercado. Cara, com certeza, né? Tem alguma coisa desse tipo. Mas enfim, a gente tem que ficar de olho, faz parte do jogo, né? Quarta-feira a gente tem um índice bem importante que é o PMI industrial. Isso é muito importante se vier acima do esperado. Queda, pelo menos a tendência é que caia. Estoque de petróleo bruto, isso daí afeta, tem semanalmente, afeta basicamente o petróleo, que a longo prazo afeta a economia também. Pedidos iniciais por seguro-desemprego é importante, cada vez mais ele tem mexido o mercado, porém é um índice semanal. Cada vez mais mexe, mas de uma forma menos variável, digamos assim. E temos aí o PMI, então, geralzão aí, tá, dos Estados Unidos, PMI não manufaturado, que a gente vai ver se vier acima do estimado também, tendência de queda, tá bom? Não teremos o payroll, não sei porquê, aparentemente não é feriado, mas até então não vai ter payroll. Para quem não sabe, payroll é simplesmente a folha de pagamento dos empregos não agrícolas que os Estados Unidos sempre apresentam na primeira sexta-feira útil de um determinado mês, seja qual mês for. Até onde eu sei é uma sexta-feira útil, é a primeira do mês, mas não vai rolar, enfim, paciência. Se souber por quê, informa aqui nos comentários abaixo. Aliás, aqui nos comentários abaixo também comenta o que você acha da gente valorizar mais os shorts aqui e vir com menos vídeos como esse. Enfim, comenta aí o que você pensa. Você prefere short? O que você prefere? Porque fazendo short eu posso também vir várias vezes por dia e analisar aqui o que está pegando em outros gráficos, né? Enfim, vamos lá. S&P 500, galera. O S&P 500, desde janeiro do ano passado, ele vem aqui no LTB que vem respeitando pela primeira vez em muito tempo. Ele conseguiu romper essa LTB e agora está lutando para se manter nela, como a gente vê aqui. Por um outro lado, a gente também começou a formar uma LTA, uma linha tendência alta, desde outubro do ano passado, que vinha sendo respeitada até que aconteceu o que eu vou mostrar para você agora. Dá um zoom aqui, faz assim, boa e vamos que vamos. Cara, seguinte, rompe LTB, vem retestar, era para se manter acima da LTB. Ele não confirmou um rompimento de fato dessa LTB, porque ele confirma o rompimento se a gente perder, por exemplo, esse suporte aqui, esse fundo aqui, na verdade, né? Não é um suporte, é um fundo. Se perder esse fundo aqui, a gente vai ver realmente o mercado para baixo.
Se perder, vai perder? Não sei. Depende, cara. Eu acredito que vai perder. Dando a minha opinião aqui, acredito que vai perder sim. Mas leva um tempo pra gente ver. O que eu vi aqui de feio, cara? Eu vi que ele perdeu essa LTA, tentou recuperar, não conseguiu e deixou um pavio gigantesco, cara. Basicamente de 0,65%. Que para um índice do S&P é muito. 0,65 em um único dia é bastante para o S&P. Para o Bitcoin não é nada, para o S&P é bastante. Então a gente vê uma tentativa extremamente frustrada de você retomar uma alta, foi barrado por uma LTA que agora se torna antes era suporte, agora se torna uma resistência, e a tendência é que venha cair, em especial, claro, se ele perder aqui esse fundo em 3.900 pontos aproximadamente, que eu acho que é o mais provável, tá? Mas ainda é cedo para dizer se ele vai perder ou não. Vamos ficar de olho, vamos ficar atento, a situação não tá legal. Se ganhar força, vir aqui romper 4.200, para mim retoma a alta, para mim o mercado volta a ficar extremamente bullish, para mim acaba a tendência de baixa. Mas tem muito feijão que comer para isso. Bitcoin no diário, fazendo basicamente a mesma coisa, a gente vê aqui que o Bitcoin, neste exato momento, encontra justamente suporte no que outrora foi uma resistência. Então, o que antes foi uma resistência, agora se mostra um suporte. O que antes foi um topo, agora se mostra uma região que pode muito bem segurar o preço aqui, que é o que ele tem feito ultimamente. Só que o que acontece é o seguinte, se a gente perder esta região aqui, que é o último ponto dessa resistência, o último ponto onde a gente viu ruído no gráfico, se a gente perder isso aqui, cara, esquece, porque aí a gente vem para baixo, deve sofrer um certo suporte aqui também, né? Deve ter um certo suporte nessa região, mas eu acho que pouca coisa vai evitar a gente pegar aí os $20.800 ou coisa que o valha, tá bom? Então vai ser uma situação realmente bem complicada aqui. Outra coisa que é bom a gente ficar atento, tá, pessoal? Divergência extremamente bearish, olha só. Continuamos fazendo topos ascendentes no price action, enquanto que no índice força relativa temos topos decrescentes. Péssimo, péssimo. Gráfico de 4 horas, aqui a gente consegue ver com um pouco mais de ruídos. Eu vinha falando semana passada, eu foquei muito nessa análise, com base nessa região aqui que a gente tinha suporte e resistência muito bem definido, na minha opinião. A gente simplesmente perdeu o suporte. E não apenas a gente perdeu o suporte, como a gente está tendo muita dificuldade para romper esse suporte para cima. Ou seja, o que antes era um suporte, agora automaticamente se torna uma resistência. Suportes, quando são perdidos, automaticamente se tornam resistências. Beleza? Guarda sempre essa diquinha aí. Perdeu o suporte, automaticamente resistência. Perdeu a resistência, automaticamente suporte. Beleza? É a coisa mais natural do mundo, em uma tendência de baixa, o mercado tentar recuperar aqui, falhar e vir para baixo. O que a gente tem aqui que pode segurar? Média móvel exponencial de 200 períodos, bem aqui nessa faixa de $22.900. Se o mercado segurar em $22.900, a gente tem chance de continuar essa alta, de repente vir aqui romper esse, que agora é uma resistência, né? Tem chance de vir romper. Porém, cara, super trend fortíssimo para baixo, nuvem de Timoco, cara, mandando o mercado para baixo, abaixo do Triple EMA de 610, cara. Sempre que o mercado perde Triple EMA de 610, a tendência é que ele fique abaixo dela um tempo, como aconteceu aqui, que ficou basicamente dia 9 de fevereiro até o dia 15, basicamente uma semana inteira para baixo, tá? Então, não sei, cara. Algo me diz que os próximos dias do Bitcoin devem ser de queda. É claro que para um day trade, de repente para um swing trade, a gente pode até esperar uma retomada de alta, mas apenas para um viés de pullback, vamos dizer assim. Uma espécie de pullback. Dificilmente para um longo prazo eu acho que ele retoma alta, a não ser, claro, que ele rompa aqui uma região importante de Fibonacci, que eu vou considerar só os candles com muito volume, como, por exemplo, é justamente essa região em que nós temos a Triple EMA de 610 períodos, que está em 24.050 e 24.330.
tá? Então a gente deve prestar muita atenção nessa região aqui, tá bom? O gráfico de 1 hora também vinha desenhando com vocês que nós tínhamos aqui um possível padrão de distribuição por Wyckoff, tá? Porque ele tentou mais vezes romper para cima do que para baixo, todas as vezes falhou, até que veio aqui, rompeu e já era, veio com tudo para baixo e está encontrando uma dificuldade gigantesca de se manter para dentro desse range aqui. Inclusive note que agora ele encontrou a resistência aqui e está tendo dificuldade de conseguir vir para cima. O mais provável é que se ele perca aqui este fundo, nessa região, eu pegaria essa pernada aqui e a gente acredita um alvo em $22.800 que coincide justamente... Não, seria bem abaixo. Não coincide com nada em gráficos maiores, tá? Não coincide com nada não. Achei que fosse dar certo ou não. Então, pode vir para 22.800. Se a gente perder aqui 23.230, a gente vem para 22.800, beleza? O gráfico de 15 minutos ele segue respeitando muito bem este nosso padrão de FiMate, tá? Esse sistema de FiMate que eu desenhei aqui. É claro que com o tempo a tendência é que o sistema de FiMate ele vai se tornando obsoleto, então a gente tem que reajustar. O certo seria, por exemplo, a gente pegar esse candle aqui, por exemplo, que foi um candle com... Aqui teve uma resistência, eu vou até pintar de outra cor, vai. Pintar de amarelo. Então aqui assim, por exemplo, seria um belo canal de referência aqui, por que não? Que eu vou pintar de... Tá uma cor máscula, rosinha. Então tá aqui, ó. Nota como ele bateu perfeitamente aqui, tá? E sofreu uma represada dessa região. Então ele não quis cair. Por isso que eu acredito que, cara, de repente para um longo prazo, perdão, para um curto prazo, ele pode realmente querer vir para cima, sem problema algum, até porque está se segurando no tipo de 610. Eu particularmente até acredito que a gente venha um pouco para cima, tá bom? Antes de cair mais. Aqui, se a gente puxar, ó, vê que ele travou perfeitamente 0,68 de Fibo, o que é realmente bem interessante. Por um outro lado, ó, nota que a gente está subindo, mas o Open Interest não está interessado nessa alta. Então, não sei, assim, ao mesmo tempo que a análise técnica me mostra uma possível retomada de alta, o sentimento nem tanto. Eu confio um pouco mais na análise técnica que de sentimento, então eu vou acreditar que a gente vem retomar, pelo menos tentar aqui testar mais uma vez $23.500. Talvez não consiga romper, talvez tenha a ver com amanhã uma informação de que de repente a confiança do consumidor está bem acima do esperado e o mercado derreta. Porém, se ela vir abaixo do esperado, a tendência é que o mercado suba. Beleza? Sentimento do mercado, já que a gente acabou de ver, né? Como eu disse, cara, o Open Interest está cada vez mais caindo, cada vez menos interessado em uma possível retomada de alta. Long Short Ratio está bem esticado para cima. Funding Rate continua alto, cara. Deveria estar um pouco mais baixo, porque o Funding Rate alto assim se torna mais caro você abrir operações de long. O Volume Buy Side, cara, total queda, agora está retomando uma alta, mas nota que ao mesmo tempo que entra volume, isso aqui não expressa muito no gráfico, né? Então entra naquela terceira lei de Wyckoff que diz sobre o esforço-resultado. Não adianta você colocar muita gasolina num carro, no caso é o volume, se esse carro consegue andar tipo de São Paulo até São Bernardo, por exemplo, entendeu? Ele não consegue ir além. Não adianta nada, cara. Não adianta nada. Eu quero dar um rolê pela costa brasileira. Aí você sai de São Paulo, você consegue de São Paulo até Santos. Você bota a gasolina para até Maceió. Mas você consegue de São Paulo a Santos. Não passa de Santos. Complicado, né, cara? Bem complicado. Mas é isso, Trix. Trix está acima, está até positivo o Trix. Volume by side, como eu disse, tem muito volume de queda, porém não dá continuidade na queda, porém tem muito volume de compra, não dá continuidade na alta, então está uma situação bem complicada. E o Liquidations, ultimamente, ele liquidou mais mesmo operações em long, o que normalmente manda o mercado para o outro lado, que seria o lado da queda. Então, tchau. Resistências no gráfico, aqui a gente tem algo positivo. 1 hora, 2 hora, 3 hora, 4 hora, 5 hora, 6 hora, 7 hora, 8 hora, 9 hora, 10 hora, 11 hora, 12 hora, 13 hora, 14 hora, 15 hora, 16 hora, 17 hora, 18 hora, 19 hora, 20 hora, 21 hora, 22 hora, 23 hora, 24 hora, 25 hora, 26 hora, 27 hora, 28 hora, 29 hora, 30 hora, 31 hora, 32 hora, 33 hora, 34 hora, 35 hora, 36 hora, 37 hora, 38 hora, 39 hora, 40 hora, 41 hora, 42 hora, 43 hora, 44 hora, 45 hora, 46 hora, 47 hora, 48 hora, 49 hora, 50 hora, 51 hora, 52 hora, 53 hora, 54 hora, 55 hora, 56 hora, 57 hora, 58 hora, 59 hora, 60 hora,
Nota que as ordens de venda, a gente só vai ter uma grande ordem de venda, grande assim, pelo que tem apresentado no mercado ultimamente, em 23.700. Se a gente conseguir romper 23.700, para mim retoma a alta, beleza? E a gente tem um monte de ordens de compra espalhada aqui para baixo que pode oferecer um belo suporte, tá bom? Então a gente tem em 23.000, 22.880, 22.800, 22.700, 22.660 e a última seria 22.500, ou seja, é um número bom para suportar o preço, para mandar o preço para cima. Beleza? Então, galera, é isso, tá? Eu vejo o mercado, tecnicamente falando, mais bearish. Na macroeconomia também vejo uma posição muito mais bearish, porém a gente tem alguma esperança aí na análise de sentimento, que também não é uma grande coisa, tá? Tá complicado, o mercado tá bem indeciso. Eu, como sempre, eu aconselho operações a curto prazo, porque operações a curto prazo, você não precisa ficar muito tempo crente em uma coisa que vai acontecer. Você vai lá, monta a sua posição, se tomar stop, você inverte a mão se for o caso, tá bom? Você consegue fazer mais operações, você não precisa ficar com essa visão aqui muito tempo. Você pode mudar de opinião durante o dia todo. Esse é o lado positivo de você fazer um day trade. Você não é obrigado a ficar naquela filosofia por dias e perder tempo. Você consegue aproveitar várias oportunidades durante o dia, tanto que no grupo VIP a gente está lucrando tanto short quanto long. Toma stop também dos dois lados, faz parte do game, mas a gente está acertando muito mais do que errando, isso é fato. Então é isso. Galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham de a gente fazer mais vídeos short, né, no caso, e vir aqui à noite mais para completar alguma coisinha ou outra, fazer vídeo bem rapidão aqui, quando vir, coisa de 5, 10 minutos no máximo. Enfim, comenta aí o que você acha. Beleza? Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Talvez a minha gente não volte com o vídeo da noite, mas faça vários shorts ao longo do dia. Quarta-feira a gente vem com live de boa, isso aí é fato. E é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais. Fui.